Vamos lá então, boa tarde para todo mundo. Vamos começar aqui a nossa gravação e a gente vai falar sobre clima. Esse módulo inteiro é sobre clima. Se a gente estivesse na aula presencial, pessoal, isso aí pegaria o quarto bimestre inteiro e o finalzinho do terceiro. Assim, pegaria tipo, a última semana do terceiro e mais o quarto bimestre todo. Tá? É um assunto bem importante. Ele fica para o final do ano, justamente porque com o clima a gente fecha essa parte da geografia física, porque quando a gente fala do clima, a gente vai falar de relevo também, e a gente vai falar de vegetação, a gente vai falar de cartografia, de latitude, longitude. Então não dá para falar do clima sem antes a gente ver a questão do relevo, formação do relevo, erosão, intemperismo, cartografia, não tem como. Então o clima ele fecha muito bem isso daí e ele relaciona tudo, tá? Não se preocupem que da parte de cartografia não vai entrar escala nem fuso horário, que eu sei que vocês amam, que vocês queriam que tivesse, mas não vai estar. É só a parte de latitude e longitude, beleza? Na verdade, só a latitude, tá? E também é importante demais, eu falei que é muito importante, né? Porque é um assunto que aparece bastante nos vestibulares e no Enem, aparece bastante. Esse ano foi uma baita de uma exceção que não teve nenhuma questão do Enem sobre clima, mas foi uma exceção. Aparece muito nas provas, tá? Primeiro porque é um assunto que relaciona vários outros, então abre possibilidade de tu fazer várias questões abrangendo vários assuntos diferentes, várias relações. Então questões complexas envolvem clima, tá? E nem todas, né? Mas ele abre essa possibilidade. E também porque ele é uma questão muito atual, né, pessoal? A galera fala demais aí de aquecimento global, fala demais de poluição, fala demais de efeito estufa, e tudo isso tem a ver com o clima. Então, o clima tem a ver com tudo isso, né? Então é tudo interligado. Então essas questões de atualidades também, de questões ambientais, danos ambientais, também está muito atrelada ao clima. Elas estão muito atreladas ao clima, por isso que o clima tem tanta importância assim. Além de tudo isso, você vive o clima todos os dias, né? Você vive o tempo todos os dias. Você sente calor, você sente frio, você sente a chuva na tua cara, você sente o vento, e tudo isso faz parte do tempo, faz parte do clima. Tá? Então é uma coisa muito prática, uma coisa muito vivida por nós, nosso dia a dia, e também muito importante para a sociedade no geral. A agricultura depende do clima, a economia depende do clima e várias outras coisas. Tá? Então o que a gente vai ver hoje aqui é uma introdução. Essa introdução, o objetivo dela é explicar mais ou menos como que funcionam as variabilidades do clima, como que o clima varia de acordo com o lugar do planeta, como que ele varia com o espaço, porque o clima em um lugar do mundo é daquele jeito e do outro lugar é de outro jeito, por que às vezes chove num lugar e não chove no outro se eles estão tão perto, por que na praia chove tanto e quando tu sobe a serra chove menos, o que acontece, né? Se as coisas são perto uma da outra, por que tem tanta diferença? Então a gente vai ver justamente o que influencia nos fatores do clima. Tá? O que influencia nos elementos do clima? Desculpa. Como os elementos do clima são influenciados pelos fatores da natureza. É isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Então vamos lá. Opa, botão errado. Vamos lá. Agora sim. Beleza, pessoal. Bom, eu já falei, o clima ele tem uma importância muito grande, ele é um dos grandes influenciadores do meio ambiente e o ambiente também influencia o clima. Então, eles se influenciam, tá? Eles influenciam um ao outro, tudo bem? Entre os elementos que fazem parte do clima, ou seja, o que a gente sente do clima no nosso dia a dia, é a temperatura, é o mais comum, é o mais conhecido, é o que a gente mais sente, né? Que faz mais diferença para a gente no dia a dia, é a temperatura, é o primeiro que a gente percebe, tá frio, tá calor, é o mais comum, tá? Temperatura faz parte do clima. A umidade faz parte do clima. Tá úmido, tá muito seco, teu nariz tá cheio de crosta lá dentro porque tá seco pra caramba, ou então tá muito úmido, você tem algum problema por causa disso respiratório, então a umidade ela também é percebida. Pode ser que não tanto quanto a temperatura, mas ela é bem percebida também, tá bom? Principalmente no inverno, quando fica muito seco, e no verão, quando fica mais úmido aqui na nossa região. Beleza? Pressão atmosférica é outro elemento do clima, tá? Isso aqui, a pressão atmosférica, não é uma coisa que você fala toda hora. Você não acorda e fala, nossa, a pressão está tão alta hoje. Não, você não fala isso. Mas você consegue sentir essa pressão. O jeito mais, assim, o exemplo mais comum
de tu sentir a pressão atmosférica quando tu desce a serra para ir para a praia. Então tu pega um ônibus, pega um carro, pega a charrete, vai correndo, sei lá. Você desce a serra para ir para a praia e você sente aquela pressão no teu ouvido. Tá? Aquela pressão no teu ouvido nada mais é do que a diferença de pressão atmosférica entre o litoral e aqui em cima da serra que tu sente no ouvido. Aí depois que você está lá um tempinho, se acostuma. Mas no primeiro momento, o baque da pressão tu sente. Tá bom? Radiação solar é a energia que vem do Sol e atinge o planeta. Ela atinge o planeta de jeitos diferentes. A gente já vai ver isso, tá? E o vento. Vento. Velocidade do vento, direção do vento. Se o vento é só uma brisa para balançar os seus cabelos ao vento, ou se é um furacão que vai levar o seu cabelo embora, né? Então, o vento varia bastante de acordo com o clima e ele pode influenciar bastante também. Então, esses elementos do clima é o que faz parte dele, tá? Não se preocupa, pessoal, nenhuma prova vai perguntar o que é isso. Se alguma prova perguntar o que é isso, pelo amor de Deus, né? Quais são os elementos do clima? Vai te catar, isso não é pergunta de prova. A prova não tem que saber se você decorou o que é o elemento de clima. A prova tem que saber se você sabe usar esses elementos, relacionar esses elementos. Esse que é o objetivo da prova, tá? E embaixo temos os fatores que influenciam no clima, fatores externos. E aqui é o que a gente vai ver hoje. O relevo, como que o relevo influencia no clima. As correntes marítimas, como que elas influenciam no clima, né? As correntes marítimas e a água no geral. Como que a água influencia no clima, tá? As latitudes, por isso que é importante a gente ter visto cartografia antes. Lembrar que latitudes são as linhas paralelas ao Equador. A vegetação, a inclinação e os movimentos do planeta. Então, características do planeta Terra, inclusive características de fora do planeta, influenciam muito no clima, tá? O que dá o combustível do nosso clima é o Sol, está fora do planeta. Então, muitas coisas, inclusive de fora, influenciam o clima aqui dentro. Beleza? E a gente começa aqui dividindo o mundo em diferentes áreas. Diferentes áreas que vão apresentar climas diferentes. Tá? E aqui, pessoal, eu gosto de mostrar essa figura, e depois no próximo slide, que é já para a gente fazer a primeira coisa que clima não tem decoreba. Não é para ficar decorando. No Brasil tem o clima equatorial, o clima tropical, o clima... Dane-se. Você não precisa decorar quais são os climas do Brasil. É só você ver onde o Brasil está. Porque os climas levam os nomes das linhas imaginárias da cartografia. Não tem segredo nenhum. Tá? E o clima equatorial do Brasil é muito semelhante a qualquer outro clima equatorial no mundo. Por que eu estou falando que isso não exige a decoreba? Porque em todo lugar do planeta onde tiver o Equador é clima tropical. Não importa aonde você está. Mas eu estou no Brasil. Está perto do Equador? Clima tropical. Mas eu estou na África. Está perto do Equador? Clima tropical. Eu estou aqui na Oceania, no sudeste da Ásia. Está perto do Equador, ô criatura? Então é clima tropical no mundo todo. As características do clima tropical vão ser iguais no planeta inteiro. Então você não precisa decorar os climas dos lugares. Você precisa só ver um mapa e saber onde esse lugar está. Se ele está próximo do Equador, ele vai ter um clima equatorial. Que dificuldade, né? Meu Deus, mas professor, eu moro perto do trópico. Aqui em Jundiaí é perto do trópico. Parabéns, realmente. Jundiaí está bem próximo do trópico de Capricórnio. Você mora perto do trópico? Qual será o nome do clima do trópico? Clima tropical, né? Então o clima tropical é em qualquer lugar do mundo onde passam os dois trópicos. Então o clima aqui é tropical, 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 tá? Qual que é? Pessoal, mas tem deserto ali na África, no trópico, o clima não é que nem Jundiaí. Eu sei, porque não é só a latitude que vai te dizer sobre clima, tá? Como a gente viu aqui em cima, tem vários fatores que influenciam no clima. A latitude sozinha não diz sobre o clima, mas ela já vai te dar uma boa dica, tá bom? E depois a gente tem o círculo polar ártico ao norte e antártico ao sul. A partir do círculo polar, tanto no norte quanto no sul, a partir dessas latitudes a gente tem o clima polar. Tá? Então, indo para esse slide aqui, tem a divisão das zonas climáticas. Tá? São zonas climáticas, pessoal, que não necessitam de decoreba. Se você está falando do Brasil,
Você sabe que é um país que está ali com Equador, com trópico, você sabe que um clima em Equador e trópico são climas quentes, você vive aqui, você sente isso, né? Agora, se um cara te pergunta sobre um clima num país lá na África que você nunca foi, você não conhece, né? Ah, tem um país aqui, sei lá, Congo, né? Como é que é o clima no Congo? Como é que você vai saber? Você vai querer matar o cara? Não. Olha aqui, passa a linha do Equador. Com certeza vai ser parecido com o clima equatorial do Brasil. Com certeza. Muito quente, muita chuva. Tá? Então, quando a gente pega as linhas da cartografia, pessoal, a gente consegue já delimitar os climas sem ter que decorar clima de lugar nenhum. Isso é muito chato, porque alguns livros trazem lá climas do não sei o que. Ah, vai te catar, cara. O que você precisa aprender clima do não sei o que? Olha para o mapa, você tem já uma ideia da zona climática do lugar, você tem uma ideia já de como o clima do lugar é. Ninguém é obrigado a saber o clima do mundo inteiro. Então a gente tem aqui, ó, a zona tropical, que é entre os dois trópicos, tá? Entre os dois trópicos tem a zona tropical. Aí tem a zona temperada, que é entre os trópicos e o círculo polar, tanto do norte quanto do sul. Então a zona temperada. E tem a zona polar, que é a partir do círculo polar, tá? Tanto faz círculo polar ártico ou antártico, que fica ao sul. Beleza? Maravilha. Tudo bem então, pessoal? A latitude ela é usada primeiramente para dividir o mundo em zonas climáticas. Tá bom? Maravilha. Opa! Antes da gente seguir, essa divisão do mundo em zonas climáticas, ela não está influenciando o clima, né? Eu só falei que a latitude é usada para dividir as zonas climáticas, mas não falei como a latitude influencia no clima. E aí, pessoal, esse como influencia vale um asterisco, tá bom? Vale um asterisco para cada um dos fatores. Então, como que a latitude influencia no clima? Pessoal, é o seguinte, para a gente ter energia no planeta, ela vem do Sol, certo? Então a energia do nosso planeta, ela vem dos raios solares, da radiação solar. Para você ter uma transferência excelente, uma transferência ótima de energia, o que é isso? É quando o raio solar vem e a energia dele incide com força total no planeta. Isso tem que acontecer quando os raios solares entram perpendiculares à Terra. Perpendicular, ou seja, um ângulo de 90 graus. Quando você tem um ângulo de 90 graus entre o raio solar e a superfície do planeta, ali está sendo a incidência máxima de radiação. Máxima. Tá? Onde você tem a incidência máxima de radiação, você tem mais calor. Tudo bem? Então, nos locais onde a Terra recebe os raios solares pelo menos uma vez por ano, com incidência máxima, você vai ter mais calor. Que locais são esses? São os locais dentro da zona tropical. Então, a zona tropical, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, esse local recebe pelo menos uma vez no ano os raios solares a 90 graus, ou seja, transferência ótima de energia. São os locais com as maiores temperaturas do planeta. Ao mesmo tempo, se tem muita temperatura, muita energia, com certeza vai ter mais evaporação. Então, nesses locais vai chover bastante. Se você tem bastante energia, você evapora bastante água, você tem bastante chuva. Então, na zona tropical, pessoal, no mundo inteiro, na zona tropical, você vai ter temperaturas elevadas e quantidades de chuva elevadas também. Não interessa se tu está no Brasil, se tu está na África ou se tu está na Oceania. Você está na zona tropical, você vai ter temperaturas elevadas e quantidades de chuva elevadas. Tá? Claro que de um lado para o outro varia um pouco, porque não é só a latitude que explica. O relevo vai mudar isso, a vegetação vai mudar isso, a água vai mudar isso. Mas a latitude influencia dessa maneira. Quando você sai da zona tropical, vai tanto para o norte quanto para o sul, em direção às zonas temperadas, a partir dos trópicos, o Sol nunca atinge a Terra com os seus raios a 90 graus. Nunca, nem um dia do ano. É por isso que os trópicos existem.
A linha do trópico ela é traçada como o limite máximo ao norte e o limite máximo ao sul, onde os raios de sol atingem o máximo de 90 graus. É quando o sol está bem na sua cabeça. Isso é usado desde a antiguidade, tá? Para eles controlarem plantio, controlarem colheita, controlarem fazerem calendário. Então isso é usado desde a antiguidade. Essas linhas elas são, por isso, especiais na cartografia. Só que quando você sai do trópico e vai tanto para o norte quanto para o sul, se os raios solares nunca batem a 90 graus na zona temperada, quer dizer que a zona temperada nunca vai ter tanta energia quanto a zona tropical. Automaticamente, as temperaturas são mais baixas e a quantidade de chuva também é menor. Então repara, pessoal, como a Terra ela é arredondada, né? Ela não é uma bola, não é uma esfera correta, ela é toda deformada, mas como ela é arredondada, os raios de sol às vezes batem bem na diagonal e às vezes batem bem a 90 graus. Quanto mais a 90 graus eles baterem, mais próximo a 90 graus, mais energia, maior temperatura, mais quantidade de chuva. Quanto mais na diagonal eles baterem, menos energia, menos temperatura, mais seco o ar tende a ser. Então, quando você vai lá para a zona polar, zona ártica ou zona antártica, são as partes mais frias do planeta, onde a transferência de energia do Sol ela é muito pouco eficiente. Então, são as partes mais frias, são partes secas do planeta, chove muito pouco. Tá? É neve que existe. Então, você tem umidade, mas não em forma de chuva. Né? Você tem umidade em outros formatos. Então, você tem aí temperaturas muito baixas, porque a transferência da energia solar ela é baixa, já que o raio de sol pega de revesgueio. Tá? Quer fazer essa experiência em casa? Se você gosta de sentir dor na sua mão, você pode fazer essa experiência em casa. Tá? Você pega uma vela, ou você vai no fogão, acende lá. Né? Se você bota a sua mão na chama da vela, no fogão não, você vai se queimar, né, o cabeção. Vai numa vela, num fósforo, né? Se você bota o fósforo assim na vertical. Se você vem com a sua mão na horizontal, você vai conseguir chegar até uma distância da chama. Tá? Se você vem com a sua mão na diagonal, você vai conseguir chegar muito mais perto da chama. Por quê? Porque quando você vai com a mão na horizontal e a chama está na vertical, o calor da chama vai ir para sua mão na direção praticamente de 90 graus. Então vai ter muito mais energia indo para um ponto só. E vai esquentar a sua mão. Quando você bota sua mão na diagonal, esse calor que sai da vela, da chama, ou da vela do fósforo, ele vai se espalhar pela superfície da sua mão e você consegue aproximar um pouco mais. Então a energia se dissipa. É isso que acontece no planeta, pessoal. Como o planeta ele não é plano, ele é meio arredondado, sabia? Então, os raios de sol atingem o planeta de formas diferentes. E aí você vai ter locais com mais energia, locais com menos. Os locais com mais energia, temperatura maior, maior quantidade de evaporação e de chuva. Os locais com menos energia, temperatura menor e menor quantidade de evaporação e chuva. Tudo bem? Diz que está tudo bem. Ou diz que... Oi? Uma pergunta, então basicamente a longitude ela interfere no clima como tipo uma demarcação, sabe? Ela marca tipo pedaços do globo que tipo são mais quentes ou tipo menos quentes, é isso? Isso, mas não é a longitude, é a latitude. Cuidado, tá? Isso, latitude, porque tem exercício que usa essa pegadinha, então cuidado. Tá? Mas foi até bom você falar em longitude, porque, pessoal, os exercícios usam essa pegadinha. As zonas de clima não variam na longitude. Então, repara, quando você vai para leste ou para oeste, você continua na mesma zona climática. A zona do clima só vai mudar quando você vai para norte ou para sul. Tá? Por que não muda leste-oeste? Se eu estou aqui no planeta redondo, o Sol bate a 90 graus, o planeta vai girar, ele continua batendo a 90 graus de leste e oeste. Só vai mudar a incidência do raio quando eu vejo o raio batendo em cima, batendo embaixo, pega de revesgueio no planeta. Quando pega 90 graus, eu giro, leste-oeste, então, as zonas climáticas são as mesmas. Tá? Não quer dizer, Lívia, que é tudo igual, porque aí o relevo vai fazer modificar, a quantidade de
de vegetação faz modificar, as correntes marítimas fazem modificar também, mas generalizando, a latitude é o primeiro fator a ser usado. É ela que define essas zonas, sim, tá? Então, como é que ela vai aparecer? Como você falou, a primeira coisa, né, dividindo o mundo em faixas, né, faixas climáticas, tudo bem, você pode falar assim. E também você tem que botar na cabeça que quanto mais longe do Equador eu estiver, mais frio vai ser. Tá bom? A grosso modo é isso. Claro que tem exceções, mas quanto mais longe do Equador eu vou, menos energia do Sol eu vou receber, automaticamente a temperatura tende a ser menor. Tá bom? Tudo beleza, bem? Sir. Beleza? Maravilha. Junto com a latitude, pessoal, entram os movimentos da Terra. Por quê? Porque a Terra é inclinada. Se a Terra fosse certinha assim, ó, o eixo dela fosse na vertical certinho, ela podia rodar à vontade, os raios de sol iam bater sempre igual no mesmo lugar, né? A Terra ia rodar, o raio de sol ia estar sempre igual no Equador. Só que a Terra não é na vertical, o eixo dela é inclinado. Então, às vezes, os raios solares vão bater a 90 graus no Equador, às vezes vai até o Trópico de Câncer, às vezes até o Trópico de Capricórnio. Isso não quer dizer, né, pessoal, que um dia ele está no Equador, um dia ele está no Trópico de Capricórnio, outro dia ele está no Trópico de Câncer. Não. Conforme a Terra vai girando em torno do Sol, o Sol vai variando qual parte do planeta ele joga mais energia. Porque a inclinação da Terra e a posição que ela vai estar em torno do Sol vai variar. Vamos fazer um experimento aqui com o meu Todd. Meu Todd é um Sol, porque ele é maravilhoso, né? Ele fica no meio do negócio. Meu Todd é o Sol. A Terra está aqui, ó, lá do Sol. Meu dedo. Aqui, ó. Inclinado assim. Quando eu estou inclinado desse jeito, a parte do sul do planeta, que está embaixo, mais próxima do Sol, vai receber a energia de um jeito mais eficiente. Quando a Terra está do outro lado, aí agora é a parte de cima, ó, a parte do norte, que recebe de um jeito mais eficiente. Quando a Terra está na lateral, aí é a parte do meio mesmo que recebe, que é o Equador. Então você tem a Terra sempre inclinada para o mesmo lado e ela está rodando em torno do Sol, com a mesma inclinação. E aí você tem uma parte do movimento de translação dela, o Sul recebendo mais energia, em outra parte a energia bate bem na lateral do Equador, e em outra parte a energia bate mais na cabeça, aqui, ó, que é o hemisfério norte. Então depende de onde o planeta está em volta do Sol, uma parte diferente dele recebe mais energia do que a outra. É por isso que a inclinação do eixo é importante para o clima. É por causa dessa inclinação que a gente tem as estações do ano. Então, quando o Sol está jogando mais energia no hemisfério norte, que estação do ano que é lá? Verão. E aqui, no hemisfério sul? Inverno. Quando inverte, quando está jogando mais energia no inverno no hemisfério sul, aí é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. E quando está de lateral, pega bem de lateral da Terra, aí é primavera em um hemisfério e outono no outro hemisfério. Então, o movimento de translação, que demora mais ou menos 365 dias para acontecer, junto com a inclinação da Terra, é responsável pelas estações do ano. Tá bom? Por isso que o movimento de translação dela e a inclinação são importantes para o clima. Se não fosse inclinada, o clima ia ser sempre igual. Quase sempre igual, né? Porque a incidência dos raios solares ia ser igual no planeta Terra o ano todo. Tá bom? Deu para entender isso? Eu vou postar outra figura para ficar melhor, tá bom? Vou botar outra figura. Então aqui tem o movimento de rotação. Ele é importante também porque ele dá o dia e a noite. Nossa, professor, mas isso é óbvio! Pessoal, tem planetas que giram muito mais rápido do que a Terra. Tem planetas que giram muito mais devagar do que a Terra. E tem planetas que giram deitado. Tá? Então você tem muitas diferenças que o movimento de rotação pode dar para o clima. No nosso caso da Terra, a gente tem aqui a nossa rotação em mais ou menos 24 horas. Então você tem uma noite e um dia, que vão ter durações diferentes dependendo da estação. Tá? E a rotação também faz influência nas correntes marítimas, também faz influência no vento. Quando você pega o seu copo de Todd, porque no Nescau não funciona, só funciona no Todd. Tá? Você pega o copo de Todd,
Quando você for fazer seu Todd em casa, olha para ele por cima e gira só o copo. Gira só o copo. É claro que o leite vai se mexer, né? A gente consegue ver até aqui, ó, as nuvens de Todd dentro do copo. As nuvens de Todd, nunca pensei nisso, olha que didático. Ó, as nuvens de Todd. Professor, você tá mostrando? Eu estou mostrando, mas não está aparecendo, porque para vocês é só ver o slide, né? Mas na gravação está aparecendo, tá? Então, quando vocês giram o copo, vocês veem que o leite mexe também. Por quê? O leite mexe porque ele tem o atrito do copo, então você tem o movimento de rotação do copo mexendo o leite. É a mesma coisa com o planeta. O planeta gira e junto com ele gira a atmosfera, gira o ar e gira os oceanos. Então a rotação do planeta influencia também nos ventos e nas correntes oceânicas. Tá bom? Maravilha. Essa figura vai explicar melhor, pessoal, o que eu falei da inclinação da Terra. Na gravação eu fiz com o dedo aqui, na gravação depois vocês vão ver, mas aqui no slide vocês conseguem ver. Primeiro aqui, ó, essa daqui, essa que está com a setinha aqui, ó. Taran, taran. Depois a gente vê o GIF animado. Ó, como a Terra está sempre inclinada para o mesmo lado, olha aqui, ó, a inclinação está sempre para o mesmo lado. Claro que ela muda a cada vários milhares de anos, essa inclinação muda, tá? Mas agora nós estamos vivos aqui, ela está desse jeito. Então, quando o hemisfério norte está mais virado para o Sol, os raios a 90 graus vão acertar aqui, vai ter mais energia no hemisfério norte do que no hemisfério sul. E aí você vai ter verão lá, inverno no hemisfério sul, tá? Quando está de lado, os raios solares batem bem no equador. Então, isso quer dizer primavera ou outono, as estações intermediárias. E quando a Terra está do outro lado, o hemisfério sul recebe mais energia. Aí é inverno no sul, verão no sul e inverno no norte, tá? Então essa é a união da inclinação com a translação e com a energia solar. Isso vai dar a variação de energia no planeta durante o ano. Beleza? Então o máximo do verão no hemisfério sul é dezembro, dia 21 de dezembro. Tá? A gente fala, começou o verão. Não é que começou, é o máximo do verão. A partir do 21 de dezembro, o hemisfério sul começa a esfriar, porque ele começa a ir até o outono. Né? Aí a gente entra no máximo do outono em 25 de março. O que é esse máximo? É quando o Sol está fazendo 90 graus nas linhas da cartografia. Então o máximo da primavera, o máximo do outono, o Sol está a 90 graus no equador. O máximo do verão e o máximo do inverno é quando o Sol está a 90 graus no seu trópico. Então aqui no trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, quando o Sol está 90 graus no trópico de Capricórnio, que é dia 21 de dezembro, é o máximo do nosso verão. E é o máximo do inverno dos caras do hemisfério norte. Por isso que o Papai Noel usa casaco. Porque lá onde ele mora é frio. Se ele fosse daqui, ele ia usar sunga, né? Porque o Natal nosso aqui é no verão. Mas o Natal deles lá no hemisfério norte é no inverno. Beleza? E por isso também que o clima equatorial é o mais quente, porque afinal o Sol bate a 90 graus no Equador 2 vezes no ano, no máximo do outono e no máximo da primavera. Beleza? E aqui tem esse gifzinho animado, e o gifzinho animado... Meu mouse deu pau. Esse computador porcaria. E no gif animado, volta mouse. Pronto, voltou. No gif animado a gente tem aqui a posição da Terra, ó, em torno do Sol, e aí como os raios solares vão atingir o planeta. Então, repara que a Terra não muda a inclinação, tá, pessoal? Ela é sempre inclinada para um lado só, que nem está no desenho aqui do lado. É que quando ela está pegando primavera ou outono, ele deixa a Terra em pezinha, mas na verdade ela continua inclinada, só que os raios estão batendo na lateral do planeta. Tá ok? Aqui tem uma animação muito tecnológica que eu fiz no Paint para exemplificar a mesma coisa. Então, Sol incidindo os raios solares sobre o Equador, você tem lá primavera ou outono. É chamado do equinócio. Beleza? Maravilha. O planeta continua sua jornada em torno da nossa estrela e quando bate no hemisfério norte, você vai ter inverno para eles e verão para a gente.
Quando bate em algum trópico é chamado de solstício. Então, os solstícios de inverno, solstícios de verão, são os máximos de inverno e verão lá nos trópicos. E os equinócios são os máximos de primavera e outono no Equador. Tá? Então, com o passar do ano, o planeta vai fazendo seu caminho em volta do Sol e as estações vão variando. Beleza? Agora eu queria lançar um desafio da sala aqui. Nosso primeiro desafio. Vocês já ouviram falar daqueles lugares que tem um dia com mais de 24 horas ou uma noite com mais de 24 horas? Alguém já ouviu falar disso daí? Que tem o sol da meia-noite. Já ouviram? Nunca ouviram? Eu sei que na Antártida, ou sei lá, é um dos polos. Tem época do ano que, tipo, por exemplo, no verão, lá fica, tipo, de noite o dia todo, sabe? É 3 horas da tarde e parece que é 5:30 da manhã. Disso eu sei. Agora, tipo, sol, tipo, tá de dia o dia inteiro, não sei não, professor. Tá bom. Se fica de noite o dia inteiro, olhando aqui para esse desenho do slide, em qual dessas 4 opções, em qual dessas 4 posições do planeta você acha que ia ficar noite o tempo inteiro lá na Antártida? Vou botar os números aqui, só para facilitar a nossa conversa aqui. Botar os números. O mousezinho do inferno. Aqui, ó. Posição número 1, posição número 2, posição número 3 ou posição número 4. Em qual das 4 posições você acha que ia ficar noite o tempo inteiro na Antártida? A 2, né, professor? A 2. A 2 ou é a 1? Ixi. A 2. A 2. Tá? Por que a 2? Repara aqui, ó. Ó, o eixo da Terra tá aqui, né? Ó. Tá aqui pontilhado, né? Aqui o eixo da Terra, ó. Aqui tá o eixo da Terra. Mas que mouse do caramba! O outro mouse deixaram ligado, fazem favor de deixar ligado. Não, mouse, o computador está podre. Né? Repara aqui no eixo da Terra, pessoal. Eixo da Terra, na posição 2, ó. O eixo da Terra inclinado. A Terra gira nesse eixo, né? A Terra gira aqui. Mas olha só, essa parte toda aqui, ó. Por mais que a Terra gire, essa partezinha aqui vai estar sempre no escuro. Nunca vai receber raio solar. Raio solar passa aqui na tangente, ó, e vai embora. Então aquela parte vai ficar sempre no escuro. Ai meu Deus, professor, é para sempre. Não, pessoal, não é para sempre. É só enquanto for essa posição aqui do planeta. Então repara, quando você tem o solstício, quando você tem o verão em um hemisfério, sempre que você tem o verão em um hemisfério, o polo desse hemisfério está sempre claro. Também não vai anoitecer aqui em cima, olha lá. E no hemisfério que está no inverno, o polo vai estar sempre escuro. Quando você vai para a posição 4, isso inverte, ó. Agora aqui na parte sul do planeta, pode girar à vontade esse treco. Está sempre levando o sol. Os dias duram 24 horas. Você pode dizer que o dia dura o dia inteiro. Olha que coisa chique, né? O dia dura o dia inteiro. Enquanto isso, no hemisfério norte, a noite dura o dia inteiro. Olha que filosófico, né? A noite dura o dia inteiro, né? Que coisa. Então, por quê? A Terra é inclinada. Então, você tem esses locais de noites e dias com duração maior do que 24 horas, tá? São esses locais, pessoal, que marcam as últimas linhas especiais do planeta, que são as linhas polares. A partir dos lugares da Terra onde você tem a ocorrência dos dias e das noites, a partir dali a gente marca o círculo polar. A partir dali a gente tem o clima polar. Então no clima polar é o local onde pelo menos um dia do ano você vai ter um dia de 24 horas ou uma noite de 24 horas. Pelo menos uma vez no ano você vai ter isso. Tá? Claro que quanto mais para perto do eixo você vem, mais isso vai durar. Então pode chegar a durar mais do que mês. Imagina um mês inteiro de dia. Um mês inteiro de noite. Caramba! Né?
Aqui no Brasil a gente percebe um pouquinho isso, né? Entre o inverno e o verão já varia, né, a duração dos nossos dias. Repara que no verão o sol vai se pôr bem mais tarde do que no inverno, porque a gente está aqui no sudeste do Brasil, então a gente sente isso. Agora, quando você for lá para o Equador, verdade, né? E é muito mais legal o verão. Só que quando você for lá para o Equador, isso não acontece. Então eu lembro que quando eu morava lá em Fortaleza, eu peguei lá em Fortaleza, 5h30 da tarde, já está anoitecendo, né? 6 horas já está tudo escuro. O ano todo. A variação é muito pequena, porque como está muito perto do Equador, não tem essa variação tão grande aqui. É que assim, a inclinação está muito exagerada, só para a gente ver como é que funciona. Mas a inclinação não é tão exagerada assim, né? Então no Equador não varia muito entre verão e inverno. Então eu lembro que eu estava morando em Fortaleza e eu peguei um avião em Fortaleza para Curitiba. Era umas 4 horas da tarde, acho, em Fortaleza. Então o sol já estava quase se pondo, umas 4, 4h30. O sol já estava bem baixo no céu, né? Eu cheguei em Curitiba às 8 horas. E aí o sol estava se pondo em Curitiba, quando eu cheguei lá. Muito louco, né? Porque eu saí de um lugar com o sol se pondo, no Equador, umas 4h30, 5 horas, e cheguei em Curitiba às 8 horas e o sol ainda estava se pondo. Porque eu fui para o sul e era verão. Então eu fui acompanhando o sol, na verdade, né? E aí eu cheguei junto com o sol, lá em Curitiba ainda. Então é muito doido isso. E se você fosse mais para o sul ainda, ia chegar até um lugar que ia ser meia-noite, o sol ainda ia estar no céu. Tá bom? Então, pessoal, as últimas 2 linhas, círculos polares, eles são marcados justamente aonde acontece ou o dia ou a noite com duração de 24 horas. Tudo bem? Confuso? É. Confuso. Bastante informação? É. E a gente está só na latitude. Oh my God! É muito legal isso daqui, né? Pessoal, chuva. Aqui temos um mapinha, uma figura, para mostrar quantidades de chuva, tá? Nesse mapinha aqui é o seguinte: quanto mais azul escuro, maior a quantidade média de chuva. Então olha só, onde são os lugares com maior concentração de chuva? Maiores concentrações de chuva. Então a gente tem as manchas mais escuras, né? Então olha só, temos aqui, temos aqui, temos aqui. Nossa! Estão praticamente todas na mesma zona climática, né? Pois é, pessoal, dentro da zona tropical. Por quê? Tem mais energia, tem mais calor, tem mais evaporação, tem mais chuva. Tá? Então você tem as maiores quantidades de chuva concentradas nessa zona tropical. Os climas aí são muito mais úmidos em qualquer lugar do planeta. Tá? Por isso você não tem que decorar clima da África, clima da Ásia, não, só você ver. Você está na zona tropical, zona temperada, zona polar. Mas repara que existem várias exceções, né? Olha só aqui na América do Norte, por exemplo. Você tem chuva de um lado e na mesma linha você tem o outro lado seco. Meu Deus do céu. Você tem aqui na mesma linha um lado seco e um outro lado úmido. E você está na mesma faixa climática. Então, não é só a latitude que vai explicar o clima. Tá? Outras coisas vão explicar também. Olha aqui na Europa. Você tem aqui uma quantidade de chuva maior. E se você vier um pouco para leste, você tem uma chuva muito menor na mesma faixa climática. O que está explicando isso aqui, no caso? As correntes marítimas. Então aqui, ó, as setas vermelhas, elas são correntes marítimas quentes, de águas quentes. E as setas azuis são correntes marítimas de águas frias. Repara que as águas frias, elas saem dos polos, né? Então aqui, ó, sai do polo sul, vai em direção ao Equador, sai sempre uma seta azul fria. E as que saem do Equador e vão em direção aos polos, sai do Equador, sai quente. Então as águas no Equador são mais quentes, as águas nos polos são mais frias. Quando a água vai em direção ao Equador, ela sobe fria, vai esquentando no meio do caminho, e quando ela desce em direção ao polo, ela vai descendo quente e vai esfriando no meio do caminho. Tá? O que isso tem a ver? Isso tem a ver que quando a corrente é quente, aí vale o asterisco da corrente marítima e da água. Quando a corrente é quente, as águas são mais quentes, elas evaporam muito mais fácil, então elas vão causar muito mais chuva. Quando a corrente é fria, elas vão
evaporar com muito mais dificuldade e vão causar menos chuvas. Então você vai ter aqui, ó, na mesma zona climática, um local de corrente fria e um de corrente quente. Onde tem corrente quente vai chover mais. Onde tem corrente fria vai chover menos. Tá? Ah, não estou convencida. Tá bom. Aqui América do Sul, corrente fria, mais seco. Corrente quente, mais úmido. África, corrente fria, mais seco. Corrente quente, mais úmido. Austrália, corrente fria, seco. Corrente quente, úmido. E assim vai. Então a gente tem as influências das correntes marítimas também. Legal. Então você junta latitude mais correntes marítimas. Já está ficando mais complexo, já vai dar uma ideia melhor do clima. Ah, professor, e aqui no meio? Aqui no meio não tem corrente marítima, como é que vai ser, né? Quando você tem continentes muito grandes, né, pessoal, muito largos, aí você tem a influência de uma coisa que a gente chama de continentalidade. Continentalidade é a influência do continente na umidade, na quantidade de água, tá? Então é claro, quanto mais para o interior você vai, se é um continente muito largo, você está longe dos oceanos, vai ficar mais seco, tá bom? Por isso aí que vai chover menos também. Quando você tem uma área mais perto do oceano, a gente fala que é uma área que sofre a maritimidade, então sofre o efeito da umidade e chove um pouco mais. Tá? Então esses são os efeitos da água no clima. Correntes marítimas, quentes e frias. Corrente quente tem mais energia, a água evapora mais fácil, maior quantidade de chuva. Corrente fria tem menos energia, as águas evaporam mais vagarosamente, menos quantidade de chuva. Tá? Continentalidade, áreas muito grandes de continente, por exemplo, interior da Ásia, que nem temos aqui onde eu fiz as setinhas, né? E aqui também interior do continente africano, ou na parte mais larga. Tá? Então você tem aí a continentalidade, mesma coisa que na Austrália, ó, que é o que? A interferência do continente na ausência da umidade. Tá? Beleza? Deixa eu abrir a porta para o cachorro porque ele está querendo sair. Vai. Pronto. Tudo bem, pessoal? Deu para entender isso daí? Sim, professor. Maravilha. Maravilha. Agora vamos falar do relevo. Puta, aí é legal. Aí é legal porque a gente cai nos assuntos relacionados ao Brasil. Um gole de Toddy. O relevo influencia bastante no clima, porque ele vai atuar como uma barreira para a umidade. Uma barreira para a umidade. Barreira, pessoal. Tá? Como assim uma barreira? O relevo ele barra as nuvens de um lado e não deixa elas passarem todas para o outro lado. O que isso vai fazer então? Vai fazer ter muito mais chuva de um lado do relevo do que do outro. Então olha só que doido. Onde você tem grandes relevos, vamos pegar aqui, ó, esse exemplo aqui, ó. Eu juro que eu vou bater nesse mouse. Vamos pegar aqui, ó, esse exemplo do Himalaia, o maior relevo, maior cadeia de montanhas, né, do planeta aqui, ó. Beleza? Olha só, tá bem acima da Índia. A Índia tem esse formato aqui de triângulo, tá vendo? Tá bem acima da Índia, o Himalaia. Então, um baita de um relevo. Junto com isso, aqui em volta da Índia tem um monte de corrente quente. As correntes aqui, elas são quentes. E ao mesmo tempo, aqui pela Índia, passa o Trópico de Câncer. Pessoal, vocês vendo que passa o trópico, que tem corrente quente, vocês esperam um clima mais úmido ou mais seco? Úmido. Úmido, né? Mais úmido. Mais úmido. Isso mesmo. Quando a gente volta lá nas chuvas, olha só. A Índia está aqui, ó. Aqui, o mesmo formato dela. O triângulo aqui, ó. Deixa eu apagar tudo. O triângulo aqui da Índia. E aqui em cima tem a cordilheira, a cadeia do Himalaia. Aquelas montanhas enormes, as maiores montanhas do mundo. Repara que tem bastante chuva aqui na parte da Índia, bastante chuva. Mas em outras partes do mundo, bem perto dela, não tem tanta chuva assim. Por quê? Porque tem uma influência das montanhas aqui. Só uma influência das montanhas. Como é que as montanhas funcionam?
fazer um super desenho aqui, ó. Aqui a montanha. E aqui você está dentro do continente. E aqui embaixo é o mar. Beleza? A umidade vem do mar e encontra uma baita de uma montanha. O que ela faz? O que ela pode fazer? Bom, uma parte dela vai subir, uma parte vai descer. E uma parte vai vir para o lado, né? Que é revoltada. Uma parte vem para o lado. Beleza? A parte que sobe, quanto mais alto você vai, mais frio vai ficando. A parte que sobe vai ficar tão fria, que o vapor de água vai condensar. Quando você pega o vapor de água e esfria ele, ele volta a virar líquido, né? Quando você pega o líquido e esfria mais ainda, ele vira gelo. Então, se você tem o vapor na atmosfera e ele começa a esfriar, indo lá para cima, vai formar líquido. Então, vai formar as nuvens. As nuvens nada mais são do que gotinhas de água líquida, pessoal. Ah, professor, não é de algodão? Não, é de água, né? E aí essa umidade ela vai ficar presa de um lado da montanha. Para o outro lado, quando esse vento passar, ele vai passar muito mais seco. É claro que passa uma ou outra nuvem para o outro lado também. Mas vai ter menos nuvem de um lado e muito mais nuvem do outro. Então você vai ter muito mais chuva de um lado do relevo, chuvas e trovões, e muito menos chuva do outro lado. Tá? Então esse é o papel, um dos papéis do relevo. Barreira de umidade. É um papel super importante, pessoal. Super importante. Voltando aqui para o nosso slide, olha só então. Grande quantidade de chuva, onde você tem um relevão barra. Então você tem a umidade grande, mesmo longe do Equador. Por quê? Não é só a latitude que comanda. Aqui você vai ter, no caso, a junção da corrente quente com uma baita de uma barreira de relevo. Mesma coisa, pessoal, funciona nos outros lugares do mundo. Aqui na América do Sul, a gente tem os Andes. Os Andes estão aqui, ó. O que acontece? Aqui você junta uma corrente fria, que já é mais seca, com os Andes. Como é que vai ser o clima? O que vocês acham que vai ser o clima? Com uma corrente seca e mais uma cadeia de montanhas enorme. Como é que vai ser o clima nessa cadeia de montanhas? Seco. Bem seco. Não é à toa que aqui a gente tem o deserto mais seco do mundo. O deserto do Atacama, no Chile, é o deserto mais seco do planeta. Por quê? Ele junta corrente fria com um relevo grandão, que são os Andes. Então você tem o deserto mais seco do planeta, onde chove menos no planeta. É ali. Então repara, você não precisa decorar que o deserto do Atacama é o mais seco do planeta. Só de você bater o olho em qualquer mapa mundi tem as correntes, tal, tem os relevos, você vai olhar e vai falar, puta, aqui tem um relevão, putz, aqui a corrente é fria, com certeza aqui o clima é seco. Tem nem o que discutir, pode apostar. Tá? E repara aqui, ó, agora pensando nisso, olha só aqui o Brasil, olha só aqui a Amazônia. A Amazônia e todo o Brasil, né? Chove pra caramba, né? Por que será que na América do Sul esse desafio vale ponto extra? Porque esse é mais tchan. Por que será que na América do Sul a gente não tem o fator da continentalidade tão forte quanto você tem aqui na África ou quanto você tem aqui na Ásia? Por que na América do Sul a gente não tem esse fator de continentalidade quando o continente é mais largo? E agora? Ó, eu vou aqui para ajudar. Na zona tropical? Não, porque olha aqui, ó, o deserto aqui no continente africano, ele está na zona tropical também. Essa linha pontilhada aqui, ó, é o trópico de Câncer, tá? Ele passa no meio do deserto do Saara. Então, não é porque está na zona tropical. Quem mais? É por causa da Amazônia? Não.
A Amazônia ajuda, tá? A Amazônia ajuda, mas a Amazônia está lá por causa disso. A Amazônia está lá por causa disso. E aí depois que a Amazônia se instala ali, ela ajuda a deixar mais úmido ainda. Mas antes da Amazônia chegar, para a Amazônia conseguir chegar, o lugar já tinha que ser úmido. Como que pode então não ter continentalidade aqui? Como é que pode? A dica está aqui no mapa de relevo. Eu vou desenhar aqui a corrente quente, né? A corrente quente que vem por aqui. Aí ela bate aqui no Brasil e se divide em 2. E aí, por que será que a umidade consegue entrar tanto no continente da América do Sul? Porque não tem muitas montanhas, professor, aqui? Isso, porque não tem muitas montanhas e porque a corrente é quente. Então a gente tem uma junção aqui de corrente quente, que já evapora mais água, já é mais úmida, com ausência de relevo. Lembra que o território do Brasil está longe da falha da placa, então a gente não tem grandes relevos aqui. O que acontece? Essa umidade aqui do oceano consegue entrar livremente no continente sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Então, essa área, conforme as placas tectônicas foram se configurando, essa área se tornou uma área muito úmida. E aí a floresta conseguiu se desenvolver aí. E é claro que a floresta também traz bastante umidade. Então, só veio somar mais e mais umidade, né? E aí, mas essa umidade entra e uma hora ela bate aqui nos Andes, ó. Tá vendo aqui esse marronzinho aqui no mapa? Aqui é a Cordilheira dos Andes. É uma cadeia de montanhas enorme, ó, pega a América do Sul inteira aqui, ó. O que acontece com essa umidade quando ela bate na montanha? Ela vai escorregando. Como se fosse escorregando, né? A montanha vai barrar essa umidade toda e vai chover de um lado e vai chover muito menos do outro, né? Então, por que a Amazônia é tão úmida, tão úmida? Não existe relevo, primeiro, não existe relevo nenhum aqui no litoral do Brasil para barrar a umidade que vem do oceano. Beleza? Segundo, a umidade que vem do oceano é bem grande porque são correntes quentes do Equador que estão atuando ali. Então toda essa umidade entra livremente no território. E terceiro, depois que ele entra no território, ele ainda encontra uma barreira de relevo que vai acumular essa umidade ali, vai fazer chover pra caramba, tá? Por isso, quando a gente vem aqui no mapa de chuva, olha só, a umidade entra aqui no Brasil, ela vem até um certo ponto, ó. Repara que depois já fica amarelinho. Esse amarelinho aqui, ó, é bem a Cordilheira dos Andes. Então a umidade vem até aqui, pá, esbarra na cordilheira, que tem 4, 5 mil metros de altitude, é muito alta, né? O que ela faz? Ela faz a curva, ela desce. Ela desce, ela também sobe, né? Aqui, ó, ela desvia, tá? Essa umidade, então, ela vem abastecer aqui o sudeste, o centro-oeste e o sul da América do Sul. Muito louco. Então a gente não tem continentalidade aqui na América do Sul tão forte quanto nos outros continentes, porque a gente tem correntes quentes, não tem a barreira do relevo no litoral, e depois o relevo está lá para dentro, então ele só vai barrar a umidade no meio do continente, fazendo com que o meio fique úmido pra caramba. E aí isso possibilita o nascimento de grandes florestas que dão mais e mais umidade ainda. Diga. Aí é por conta dessas chuvas e dos... Como? É por conta dessa grande quantidade de chuva e o solo aí... E por isso... Cortou seu áudio depois que você falou a palavra solo. Aí é por isso que formam os aquíferos. Ah, boa, boa. Por conta dessa chuva, com certeza você vai ter bastante água para formar aquífero, e aí se isso for em cima de rochas sedimentares, lembra que são as rochas que permitem a passagem maior da água, aí sim você tem a possibilidade de formar grandes aquíferos. Muita umidade caindo em forma de chuva, e a rocha sedimentar vai permitir que essa água infiltre e forme os aquíferos subterrâneos. Isso mesmo. Tá? Lembra que o aquífero você precisa também não só das chuvas, você precisa também das rochas certas para conseguir armazenar a água no subsolo. Mas é isso aí, tá? Uma coisa que aparece bastante aqui, pessoal, que é muito falado, são os rios voadores, tá?
os rios voadores. Os rios voadores são justamente essa umidade que vem do oceano, aí passa por cima da floresta, se abastece mais ainda, porque a floresta também tem muita umidade, esbarra nos Andes e vira de volta para o Brasil. Por isso que o pessoal fala muito, se desmatar a Amazônia vai diminuir a quantidade de chuvas aqui no Sudeste. É justamente porque uma grande quantidade das chuvas que a gente tem aqui no Sudeste e no Centro-Oeste, uma grande quantidade, a maior parte das nossas chuvas, elas vêm desse sistema da umidade da Amazônia. Se a Amazônia for toda tirada, vai parar de chover? Não, não vai parar de chover, mas vai diminuir bastante. Então vai ter um impacto na agricultura, um impacto na nossa vida no geral, porque as chuvas vão diminuir bem, tá bom? Porque a floresta ajuda a dar mais umidade ainda para esse sistema dos chamados rios voadores. Tudo bem? Então, professor, então não teria como ocorrer a desertificação da Amazônia? Aqui cortou seu áudio depois de desertificação. É que a internet está muito ruim aqui. Mas era isso que você quer saber? Se não tem como ocorrer desertificação na Amazônia, então é isso? Isso. Atualmente não. Atualmente não. Claro que daqui a milhões de anos talvez possa ter, porque aí as placas tectônicas também vão mudar a configuração, aí tudo bem. Mas onde ela está hoje, ali no Equador, não tem como acontecer desertificação ali. O que pode ocorrer? Você tirar a floresta e o cerrado se expandir bastante. Então você pode ter ali eles só falam que é uma savanização, então a floresta virar uma savana, isso é muito mais provável do que virar um deserto. Tá? E aí na savana você tem bem menos quantidade de chuva também. Como ela está no Equador e vai continuar recebendo umidade do oceano, então você ainda vai ter umidade ali. Só que você deixa de ter a umidade da floresta. A floresta dá muita umidade. Tá? Você deixa de ter essa umidade. E os solos da Amazônia eles não são super ricos. Então, para a floresta crescer de novo como ela era antes, se ela conseguir, vai demorar milhares de anos. Demora muito. Só que como a gente não vai deixar isso acontecer, né, porque o pessoal vai cortando, você não dá tempo da floresta se transformar de novo em floresta. Então a tendência é ficar sempre savana, né, sempre cerrado. Essa é a tendência maior. Então desertificar a Amazônia não é impossível, mas não do jeito que ela está hoje. Tá? Daqui a milhões de anos talvez sim. Tudo bem? Então aqui tem um esqueminha dos Andes, né? Então a influência dos Andes. Você tem de um lado as correntes frias junto com os Andes auxiliam na formação do deserto, que fica muito seco, e do outro lado as correntes quentes com os Andes auxiliam na formação da grande umidade dentro do nosso continente e os tais dos rios voadores. Tudo bem? Pessoal, isso aqui é bastante informação, não sei o que vocês estão achando, porque na sala de aula é muito mais fácil que eu vejo a cara de vocês totalmente perdidos, né? Aqui que vocês estão no computador eu nem sei como é que está a cara de vocês. Mas é muita informação, mas ao mesmo tempo é muita informação interligada. E a atividade, que são 2 exercícios, estão indo justamente nessa direção aqui, de interligar as informações. Então façam, quem puder fazer individual, vai pelo menos aprender mais, tá? Façam, a gente conversa, tirem as dúvidas pelo WhatsApp, lá pelo Moodle, vamos conversando. Sempre que mandam mensagem, eu tento responder na mesma hora, se eu tiver acordado eu respondo, pode mandar, tá bom? Então aqui, influência do relevo, vale o asterisco aí, funciona como barreira de umidade e também funciona na altitude, tudo bem? Quanto mais alto for o relevo, mais frio fica. Então o relevo tem essas 2 características. A altitude dele faz a temperatura ficar muito menor e ele também funciona como uma barreira de umidade quando ele é bem grande. Tá certo? Olha que slide moderno. O Himalaia é a mesma coisa, né? Então sempre que a gente tem cordilheiras muito grandes, pessoal, você pode ter de um lado muito mais úmido, do outro lado um clima muito mais seco. E aí pode inclusive dar origem a um deserto. Para você ter a formação de um deserto, você tem que ter a junção de várias coisas que fazem o clima ser seco. Então, por exemplo, aqui na América do Sul, onde tem o Atacama, você tem o relevo, você tem a corrente fria e você tem uma pressão atmosférica muito alta. As regiões dos trópicos, elas são regiões quentes, mas são regiões com pressões altas. Tá? Não a zona tropical, a linha do trópico.
As áreas próximas à linha do trópico são áreas com pressões altas. Onde a pressão é alta, chove menos. Onde a pressão é baixa, chove mais. Tá? Então você tem aqui no deserto o trópico passando. Isso vai ser junto com a corrente fria, junto com o relevo, vai formar um deserto bem seco. Beleza? As correntes marítimas, como já falei para vocês, né? A influência delas, as mais quentes trazem mais umidade, as mais frias trazem menos umidade. Esse mapinha está de novo aqui, porque às vezes, pessoal, e infelizmente, aparecem os nomes das correntes nas questões. Tá? A corrente mais importante, bom, no Brasil é fácil, passar a famosa e super difícil corrente do Brasil. Né? Mas a corrente mais importante é essa aqui, ó. A que aparece bastante, é muito discutida, tá? Corrente do Golfo. Essa corrente do Golfo, ela é muito importante, ela é muito falada. Ela é uma corrente quente que vai sair do Equador, bate aqui nos Estados Unidos, ó, faz a curva e vai lá em direção à Europa. Ela é muito importante porque ela leva calor e chuva para a Europa. Então, quando a gente volta aqui no mapa de chuva, olha só. É essa corrente aqui, ó, faz a curva e sobe. Então, por causa dela, toda essa parte oeste da Europa tem uma quantidade de chuvas bem maior do que a parte leste. Então, o clima é mais ameno, os invernos são menos frios, é menos neve e mais chuva. Melhor para plantar, melhor para viver. Tá? Então, ela tem essa característica de levar essa energia para o continente europeu e aqui para o leste dos Estados Unidos, como são as partes econômicas aí de destaque do planeta, né, junto com Japão, China e tal, elas são muito faladas, tá bom? Então, se aparecer corrente do Golfo para vocês em algum lugar, pode crer que a importância dela é justamente a de levar umidade e calor para a Europa, principalmente a parte norte da Europa, ali Inglaterra, Noruega, Irlanda, tá? Leva bastante calor e leva chuva. Maravilha! É muito legal isso aqui. Então a tabela de resuminho. Tabela de resumo. Esses slides vocês podem pegar lá no site, vou botar o link para vocês lá no Moodle. Tá? Tabela de resumo. Vamos lá. Movimentos do planeta. Movimentos do planeta. Oh, meu Deus do céu. Movimentos do planeta. Está aqui, ó. Rotação. Vai influenciar no dia e na noite. Movimento do ar, que é o vento das correntes marítimas. Inclinação do planeta. Vai influenciar, junto com a translação, nas estações do ano e na distribuição de energia do Sol na superfície terrestre. A latitude, que é a distância do Equador. Quanto mais distante da linha do Equador, menor a quantidade média de energia, por isso as temperaturas tendem a ser menores e as quantidades de chuva também tendem a ser menores. Relevos. Grandes relevos. Grandes cordilheiras. Tá? Funcionam como barreira de umidade, fazendo com que tenha maior quantidade de chuva de um lado do que de outro. E, ao mesmo tempo, a altitude também influencia na temperatura. Quanto mais alto, mais frio. Tá? Pessoal, tem que ser muito, muito grande o relevo para influenciar na barreira de umidade? Não. Nossa Serra do Mar já faz isso. É por isso que quando está sol aqui em Jundiaí, aqui em São Paulo, né, tá sol aqui, você fala, vou para praia, vou para praia. Você chega lá no pedágio, lá na Serra do Mar, tá tudo nublado, tudo com neblina. Por quê? A Serra do Mar atua como um bloqueio também de umidade. Então você pode estar num baita de um sol aqui em cima do Planalto, e quando você vai descer o Planalto, tá tudo chovendo. Tá? Isso acontece porque a serra funciona como uma barreira de umidade também. Não tem que ser um relevo imenso para ser uma barreira, mas quanto maior for o relevo, mais eficiente ele é para barrar essa umidade. Tá bom? Correntes marítimas. Correntes marítimas. Correntes quentes levam temperaturas maiores, maior quantidade de precipitação, de chuva, impedem congelamento do oceano, fazem nevar menos, enfim, né? Deixam os invernos mais amenos. E correntes frias tendem a baixar a temperatura do ar e tornar o ar mais seco. Então, quadrinho resumo aí, beleza? Vou pular essa questão. Olha essa questão aqui, pessoal. Para a gente fazer essa questão, que ela é bem interessante. Na questão, o cara deu um mapa. Mouse do inferno.
cara deu um mapa com as correntes marítimas. Tá? Então aqui tem todas as setinhas com os nomezinhos escritos. Tá bem pequenininha, não dá para ler o nome. Tá? Na hora da prova, dava para ler. Mas vamos supor que você não consiga ler o nome. O cara deu o mapa e fala, observando o mapa, considere as afirmações 1, 2 e 3 abaixo. Legal, vamos lá. Façam comigo. Vocês vão ver que vocês conseguem identificar por cima o clima de um lugar só com algumas informações. Afirmativa 1. A corrente de Humboldt, no hemisfério sul, é muito fria, ocasionando queda da temperatura na área litorânea e favorece o fenômeno da ressurgência e a formação do deserto do Atacama. Legal. Você sabe aonde é a corrente de Humboldt? Não, você não sabe. Então, quando vier uma questão assim, com números com letras assim, muito específicas, palavras muito específicas, você usa uma pedagogia que eu gosto de usar, que é a pedagogia do risca. Aí você escreve F e o resto você completa como quiser. Tá? É a pedagogia do dane-se. Não quero saber o que é essa corrente de Humboldt. Mas olha só o resto. Se ela é uma corrente fria, ela vai ocasionar queda da temperatura? Sim ou não? Sim. Sim. Ela vai favorecer a formação do deserto? Sim ou não? Sim. Sim. E esse fenômeno da ressurgência que ele fala aqui, é bom que já aparece, a gente já aprende. Ressurgência, pessoal, são águas geladas do oceano. É quando águas geladas do oceano são jogadas para cima. Tá? Então, uma corrente fria vai favorecer que águas geladas do oceano sejam trazidas para a superfície? Sim. Sim. Então, você nem precisa saber aonde está a corrente de Humboldt. Se ela é fria, com certeza ela vai fazer essas três coisas. Então, sim, está correto aqui a primeira. A número 2. A corrente da Califórnia. Não sei onde é. Usa a pedagogia do dane-se com F. Não sei onde é essa corrente. Está fora. Né? Mas está dizendo aqui que é uma corrente quente. Uma corrente quente, ela vai colaborar com altas temperaturas? Sim. Sim. Sim, obviamente. Senão ela seria fria. Isso, com certeza. Ela vai ser responsável pela formação do deserto? Não. Não, não vai. E nem por aparecer as steppes. Steppes são campos, né? Os campos, eles são de climas mais frios, tá? É só lembrar dos pampas gaúchos. Só acontece lá no Rio Grande do Sul, não acontece aqui em São Paulo, né? Então sempre que você tem campo, steppe, que é a mesma coisa, é outro nome, é sempre clima mais frio. Então a corrente quente não vai ter campo e não vai fazer deserto. Está fora a número 2. Você nem precisa saber onde é a Califórnia. Tá? Número 3. A corrente do Golfo, por ser quente, impede o congelamento do Mar do Norte. Uma corrente quente, ela pode impedir o congelamento do mar, pelo menos uma parte dele? Pode. Ela ameniza os rigores do inverno. Ela vai fazer isso? Vai, porque ela é uma corrente quente, então onde ela atinge, o inverno não é tão frio assim. Isso aí na porção ocidental da Europa, é a porção do oeste da Europa. Legal. Então qual está correta? A 1 e a 3 estão corretas, letra C. Então esse que é a importância da gente ver os fatores do clima. Porque você vendo se a corrente é quente ou é fria, se tem ou não tem relevo, você já vai conseguir saber rapidinho como é que o clima se comporta ali, pelo menos de maneira geral. Tá? Ah, essa aqui é do Enem, essa aqui é muito boa. Tem o mapa do Brasil aqui com 4 numerações. Número 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. E a legenda diz aqui, muito fraco no 1, fraco no 2, moderado no 3 e forte no 4. Isso aqui é um mapa de regiões de intemperismo do Brasil. O que era intemperismo mesmo? Vamos lá que eu sei que vocês lembram, é de antes do Natal. Deu um branco aqui, nossa. Deu um branco, né? Sei, sei. Intemperismo, pessoal, era o desgaste dos materiais.
Pode ser feito pela água, pelo vento, pela temperatura, pelos animais, né? O desgaste é o intemperismo, a erosão era o transporte. Você falou que a água também desgasta, né, professor? Tipo, vai passando nos negócios aí, desgasta também o solo e a rocha, não é? Não consegui entender o começo. Fala o começo de novo. Você lembra a gente e também tem aquela questão da água, né? Que o senhor falou, tipo, dependendo da chuva que dá, ou tipo, se tem um riozinho do lado, também desgasta o relevo com o tempo. Isso. Isso aí, desgasta o relevo e o solo também, né? Então vai intemperizar o relevo, vai erodir depois do sedimento, vai erodir o solo, carregar o solo para outro lugar, isso mesmo. E como a água é o principal agente de erosão e de intemperismo, quanto mais água, mais intemperismo e erosão vai ter. Quanto menos água, menos intemperismo e erosão vai ter. E o cara pergunta aqui, de acordo com a figura, a intensidade de intemperismo de grau muito fraco é característica de qual clima? Tropical, litorâneo, equatorial, semiárido ou subtropical? Qual é o mais seco aí desses? O semiárido? Semiárido, com certeza. Uma questão do Enem para você. Parabéns, né? Muito parabéns. O que você fez para responder isso? Você fez a relação de clima seco com menos água vai ter menos intemperismo e menos erosão. Parece uma relação simples, pessoal, mas não é. Não é. Porque agora você consegue, com os fatores do clima, você consegue identificar quais regiões têm mais chance de serem úmidas, e aí você consegue identificar, então, quais regiões vão ter mais intemperismo e quais vão ter menos. Então, olha só, você está falando de erosão, vem dos fatores do clima. É isso que as questões mais complexas vão pedir. Elas vão te dar um mapa de clima e te pedir erosão. Elas vão te dar erosão e te pedir clima. E aí você tem que ser capaz de fazer essa mudança de um assunto para o outro, fazendo a relação deles. Isso que é o mais difícil. Tá? Então, quando o cara te dá um mapa aqui de intemperismo e te pergunta de clima, na tua cabeça já veio, é o clima mais seco. Como tem menos água, vai ter menos intemperismo. Legal. O número 4. Oi, diga. Professor, por que o Nordeste é tão seco? O Nordeste tem uma característica de altas pressões atmosféricas. Tá? A gente não tem grandes relevos no Nordeste, não temos, e temos a corrente quente. Né? Então você tem aqui, no litoral do Nordeste, você tem correntes quentes, corrente do Brasil, e aqui a corrente que vai lá para a corrente do Golfo. Né? Não tem grandes relevos, não existem grandes relevos aqui. Existe relevo? Existe. Só que não são relevos enormes, não é uma Cordilheira dos Andes. São relevos mais baixos. Eles ajudam a barrar um pouco da umidade, mas não barram tanto assim para você ter um local tão seco no Nordeste. O que acontece aqui? Pressão atmosférica. A atmosfera, quando a gente vê as massas de ar, na semana que vem, eu acho, a gente vai ver como que o ar circula, como que a atmosfera circula no planeta. Tem alguns lugares do planeta onde existem células de circulação. Então, a atmosfera circula preferencialmente numa direção só. Aonde a atmosfera desce em direção à superfície, a pressão é maior. Aonde a atmosfera sobe, a pressão é menor. Então, a gente fala que pressão atmosférica é o peso que você sente na sua cabeça. É o peso do ar da atmosfera na tua cabeça. Se o ar está descendo, a pressão é maior. Se o ar está subindo, a pressão é menor. Tá? O que isso tem a ver com a chuva? Porque para chover, você tem que levar o vapor de água lá para cima. Aí lá em cima ele vai esfriar, formar nuvem e chover. Aonde a pressão é alta, é mais difícil chover. E o Nordeste brasileiro é um local que, por causa da circulação atmosférica no planeta, ele é um local de alta pressão. Então, por ser um local de alta pressão, as chuvas elas são muito difíceis lá, tá bom? Os locais mais famosos no mundo de alta pressão são os trópicos. Então, aonde passam os trópicos é onde você vai ter os desertos. Aqui, ó, vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Os grandes desertos do mundo, ó. Saara, aqui da Arábia, continuação. Namíbia, Austrália, lá que é o Outback.
o deserto do Atacama, e aqui o deserto lá na América do Norte da Califórnia, lá do Arizona, onde tem a área 51, né? E aqui na China, na Ásia. Olha só, no hemisfério sul, aqui passa o Trópico de Capricórnio, ó. 1 deserto, 2 desertos, 3 desertos. Aqui passa o Trópico de Câncer, ó. Próximo a um deserto, cruza o meio do outro, próximo ao outro. Aqui passa o trópico, a pressão é alta, mas como tem os Andes, chove bastante. E aí só atrás dos Andes que vai ter o deserto. Mesma coisa acontece aqui no hemisfério norte. Tá? Tem uma influência de relevo também aqui e a corrente fria. Então, as pressões altas, elas fazem com que chova menos. A pressão alta aqui, ó, no Nordeste, chove menos. Não chove tão pouco quanto no deserto, mas chove bem menos do que no resto do país. Tá bom? Então, para você formar um deserto, você vai juntar pressões altas, relevos e correntes frias. Aí você tem um deserto. Tá bom? Beleza, pessoal? Beleza. O que eu queria perguntar para vocês hoje era isso, Beleza, então. professor. Era sobre esses fatores do clima. Qualquer dúvida, vocês me chamem quando vocês precisarem, tá bom? No Moodle ou lá no WhatsApp. Maravilha!